E aí, você tá bem? Mano, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você conhece a história da tatuagem? Da onde veio a palavra tatu ou tatuagem? Como foi feita a primeira maquininha de tatuagem? Vocês sabem de tudo isso? Pois é, eu confesso pra vocês que sou tatuador há 7 anos e eu não sei ou não sabia muito bem da história da tatuagem. Infelizmente, para você virar um tatuador, você não precisa fazer uma faculdade e isso faz com que a gente não corra atrás para saber um pouco mais da história da tatuagem. Mas felizmente vocês são inscritos aqui no canal e hoje eu vou contar para vocês um pouco mais aí sobre a história da tatuagem. Cara, esse vídeo aqui me deu um trampão monstro para fazer. Então deixa aí o like logo no começo do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer. E mano, sério, fiz uma pesquisa da hora. Me lembrou o tempo da escola. Se bem que na escola eu não fazia assim, essas coisas assim, entendeu? Mas aqui pro canal eu fiz uma pesquisa muito da hora. Então vamos lá conhecer mais um pouco da história da tatu. Os primeiros registros da tatuagem ocorreu na descoberta do povo Otzi. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é assim que se escreve. Esse povo viveu aqui há mais de 3.500 anos antes de Cristo. Meu amigo, isso é tempo pra chuchu. Em 1991 foi encontrado um Otzi que possuía várias linhas tatuadas nas regiões das costas, tornozelos, punhos, joelhos e pés. Os estudiosos que encontraram essa múmia, esse cadáver, sei lá como eu posso dizer, eles acreditam que esse povo se tatuavam mais em função da religião e também acreditam que eles tatuavam por motivos medicinais, porque foram encontrados degenerações ósseas do lado de cada tatuagem. Pois é, mano, os caras fazem isso daí com o intuito medicinal. Tatuagem já dói, imagina, o bagulho dói pra fazer. E aí você tá doente, aí você vai fazer uma tatuagem, vai passar mais dor. Esse povo é louco, né? Também foi encontrado indícios de tatuagem nos povos egípcios. Mulheres dessa época tatuavam desenhos que representavam a deusa Bes, que é a deusa da fertilização e proteção dos lares. Aqui no Brasil não, que eu não estou no Brasil, mas aí no Brasil foram encontradas tatuagens nos indígenas. Os indígenas faziam tatuagens que representavam aí símbolos para expressar o ritual de passagem e a reverência à mãe natureza. Falando em povos indígenas, foram encontrados também, né, todo mundo conhece os maores. Os maores usavam a técnica de tatuagem para identificar quem era da família. Hoje em dia a gente usa o sobrenome e os povos maores, que são muito mais estilosos, usavam tatuagens, que eu acho muito mais da hora. Mas né, fazer o que? Imagina, que ia ser muito da hora se fosse assim ainda. Vamos combinar aqui que é muito mais da hora uma tatuagem. E eles também tatuavam de entes queridos que faleceram. Eles tatuavam um olho na palma da mão e esse olho representava aí, era para ser, ou é para ser, um guia espiritual. Para quem assistiu Game of Thrones, Vikings, toda vez que alguém morria eles colocavam aí uma moeda com um olho, de um desenho de um olho em cima do seu olho. Isso daí, eu acho que tem a mesma ideia. Se serve para ser para você ter seu guia espiritual e não se perder no além até chegar onde você tinha que chegar depois que você morre. Esse daí que eu falei para vocês foram achados fatos históricos que aconteceu. A tatuagem nessa época aí não era nem tatuagem, ninguém se tatuava por tatuar, era mais coisas assim de tribo para tribo. Você tinha que participar de uma tribo e aí, se naquela tribo a tatuagem fosse comum, você faria. Não era a tatuagem que a gente conhece hoje. E a origem do nome começou lá no século XVIII, por marinheiros que tiveram seus primeiros contatos com as tribos Maori. A palavra tatau era usada para identificar a ação da tatuagem. Um dos instrumentos que era feito aí, que era usado para se fazer uma tatuagem, eram conchas afiadas amarradas em uma vareta. E aí, para você fazer a tatuagem, você pegava um martelinho, pegava essa concha com essa varetinha aí e ficava fazendo assim. E esse barulhinho, tipo, para fazer a tatuagem,
soava mais como tatal. Não sei reproduzir esse som, então fica com mesmo e finge que é tatal que tá saindo aí. Mas quando que foi popularizada a tatuagem? Mano, a popularização da tatuagem começou lá em 1769 por marinheiros, mais especificamente por um marinheiro, o James Cook, que também descobriu o surf nessa época. Ele fez uma tatal e logo essa prática se espalhou por marinheiros, já que ele era marinheiro. E isso meio que se tornou uma moda entre os marinheiros, porque os caras achavam da hora, os caras eram meio tipo assim, tô nem aí pra vida, eu sou marinheiro, eu fico mais no mar do que na terra, então eu posso ser diferentão. E aí essa prática virou meio que comum, virou meio que uma característica de ser marinheiro naquela época. E por ele sempre estar viajando, essa prática se espalhou pelo mundo inteiro, junto com a palavra tatal, que representava na época a tatuagem. A palavra tatal, como os caras viajavam para o mundo inteiro, essa palavra em cada país as pessoas falavam da forma que elas conseguiam falar. E aí que vem a origem do tatal, que no inglês é tatu ou tattoo. Não sei pronunciar, gostaria muito de falar inglês e não sei falar. Em francês é tatuagem e em português é tatuagem. E marinheiro viaja o mundo inteiro, como eu disse. E cara, você imagina só, os caras viajam o mundo inteiro, o que esses caras não devem ter de história pra contar? E sempre tem aquele dia que você fala assim, nossa, meu Deus do céu, esse dia foi louco. E essas histórias eles resolveram marcar nas suas peles, porque era algo muito importante para eles, significava alguma coisa, e aí eles resolveram retratar essa história. E aí os caras falaram assim, ah, mano, vou tatuar, marca esse negócio aí em mim. Mas nessa época fazer uma tatuagem não era fácil, velho. Não era para qualquer um falar, vou virar tatuador, pega uma maquininha aí. Não era fácil, cara, não é como é hoje. Hoje a gente tem uma maquininha da hora, umas agulhas já feitas, umas agulhas mais finas, umas mais grossas. E naquela época não tinha todo esse material, então para se fazer uma tatuagem era muito mais complicado do que é hoje. E isso remetia ao desenho também, porque não tinha como você fazer uns tracinhos finos aí, né, que tem hoje. Você olha uma tatuagem e você fala assim, nossa senhora, olha os traços, que bonito, que tracinho fino, meu Deus. Não, mano, naquela época você fazia tatuagem aí usando dente de tubarão com agulha, você imagina. Então os desenhos naquela época eram com linhas mais grossas, com cores mais fortes, sem muita variação de cor também. E é aí que nasce o old school, que a gente conhece até hoje. Ou lá nos Estados Unidos, como eles se chamam, de American Traditional. Adoro falar isso. Eu sei que eu falo errado, mas é muito da hora. American Traditional. Tô assistindo muito King Master. Meu Deus. Mas aí o tempo foi passando e as tecnologias, né, as invenções ou as descobertas, melhor dizendo, foram acontecendo naquela época. E aí surge a primeira maquininha. Mas como ela foi feita? Bora ver isso. Como eu disse pra vocês, naquela época a tatuagem era feita de várias formas diferentes. Cara, tinha gente que usava concha muito afiada presa na varinha, junto com aquele martelinho para se fazer uma tatuagem. Tinha gente que usava dente de tubarão. Pois é, mano, dente de tubarão para se fazer uma tatuagem. Hoje em dia ainda existe essa prática, não de usar dente de tubarão, mas tem o tebori, que é tipo, os caras pegam uma varinha, colocam uma agulha nessa varinha e vai meio que fazendo assim, tá ligado? Com esse movimento aí você vai tatuando. Mas como eu disse pra vocês, o tempo passou, as descobertas foram sendo descobertas. E um cara chamado Thomas Edison, que foi um grande inventor, você deve ter escutado o nome dele, o cara inventou aí uma caralhada de coisa. Ele inventou uma parada que se chama caneta elétrica. Isso daí é como se fosse uma caneta com eletricidade. Essa caneta elétrica aí, hoje em dia ela é bastante usada para fazer gravuras em superfícies mais duras. Tipo, quando você encontra o amor da sua vida e você fala assim, vamos namorar, e aquela mina fala assim, bora, vamos namorar, vamos mudar o status
status do Facebook. E aí você vai lá e compra aquela aliança, coloca no dedo dela e você fala assim, pera, deixa eu colocar aqui o dia que a gente está namorando porque eu sou horrível com data. Aí você vai lá e fala pra pessoa, né, o profissional, marcar esse nome e ele vai usar essa caneta elétrica. Então essa caneta elétrica aí, ela é usada até hoje para fazer essas rasuras, né, em superfícies aí um pouco mais dura. Mas o Samuel, pera aí que eu tenho que ler esse nome porque é o nome, viu? É Samuel F. Orile. Vou chamar ele de Samuca, tá? Ele é de Nova York, ele era tatuador naquela época e ele tinha uma demanda muito grande para se fazer uma tatuagem, porque o cara era pica, o cara era muito bom, tá? A galera queria fazer tatuagem com ele. E por essa demanda ser muito grande, ele não conseguia atender todo mundo. E ele falou assim, cara, eu preciso de alguma coisa que vai facilitar a minha vida. O que eu vou fazer? Eu preciso, né, atender a galera que está me procurando. E ele viu nessa invenção do Thomas Edison aí uma saída. Ele falou assim, opa, peraí, esse negócio aqui pode ser útil para mim. E lá em 1991, foi esse mano aí que inventou a maquininha de tatuagem. E olha só que da hora, a primeira maquininha de tatuagem que foi inventada não é de bobina, e sim rotativa. Olha só que ironia da vida. Hoje em dia as tatuagens de rotativas são mais comuns, né? Aí tá no auge ter maquininhas rotativas, sendo que antigamente o que mais usavam eram as de bobina. E se você falar para um tatuador antigo, você usa maquininha rotativa, ele vai zoar com você e falar que, mano, prefiro as de bobina, mano, eu sou old school. Yeah! Ai, meu Deus do céu. Mas daí o Samuca morreu. Pois é, a vida é assim, dura. O cara morreu em 1908. Viveu bastante até, hein? Já em 1904, o Charles Wagner, que era pupilo do Samuca. Pois é, o cara tinha um aprendiz. Ele falou, que rapaz, vou passar todos os meus conhecimentos para você. Então você vai fazer o seguinte, limpa chão, limpa vidro. Limpa chão, tira casaco, põe casaco. Você é uma vergonha para a profissão. Falta tompeiro. Vamos voltar aqui, peraí. O Charles era aprendiz do Samuca. E aí quando o Samuca morreu, esse Charles falou assim, mano, quer saber de uma coisa? Vou adicionar 2 bobinas aí nessa maquininha aí e vamos ver o que acontece. E aí ele pegou 2 bobinas enroladas com fio de cobre e enrolou essas bobinas aí, ele adicionou ao núcleo do metal, que é o corpo da maquininha de tatuagem. E aí essa energia que era transferida para a maquininha se transformou em energia magnética. E aí o seu núcleo se transformou num ímã temporário. E é isso daí que faz aquele movimento de bater que a maquininha faz, que vocês conhecem, que faz um som bem conhecidinho aí, que é aquele que todo mundo tem medo, que todo mundo fala que parece com dentista, mas que tem nada a ver, mano. Porra, nada a ver com dentista. E é assim que nasceu a maquininha de bobina. Então o Samuca inventou a primeira maquininha, que era rotativa, e o Charles foi lá e deu aquele upgrade e fez aí a maquininha de bobina. Mas e a tatu no Brasil? Como é que foi? Como é que, que aconteceu? Vamos ver isso aí também. A tatuagem no Brasil chegou em julho de 1969 pelo dinamarquês. Pera aí, deixa eu ler esse nome, que esse nome... Ai, meu Deus do céu, é cada nome. Do Cudi Lick Gregerson. Meu Deus do céu, que nome, meu. Ou mais conhecido como Luke Tattoo, que é muito mais fácil. Ele falou assim, mano, ninguém vai me chamar pelo esse nome louco que eu tenho. Vamos abreviar esse negócio aqui, vamos facilitar a vida dos brasileiros. O Luke Tattoo desembarcou no Porto de Santos trazendo a primeira maquininha elétrica em sua mala. O seu estúdio tinha um slogan muito peculiar, que era o seguinte, eu vou deixar em inglês aqui,
mas eu vou falar em português para vocês, tá? Você não é um marinheiro se não tiver uma tatu. Naquela época eu acho que fazia muito mais sentido do que faz hoje, né? Mas tudo bem. O Luke Tatu faleceu no dia 17 de dezembro de 1983, aos 55 anos. Ixi, morreu cedo, hein, cara? Por conta aí de um ataque miocárdio, esqueci. O famoso aí ataque cardíaco, tá? O dia 20 de julho é comemorado o Dia Nacional do Tatuador aí no Brasil, em homenagem a esse grande cara aí que trouxe a tatuagem para o Brasil. Mas é isso daí, eu resumi tudo que dava para me resumir para fazer esse vídeo aqui. Se eu fosse contar tudo tintim por tintim, meu Deus do céu, eu ia ter que fazer tipo um especial do Assombrado, tá ligado? De 1 hora, meu Deus do céu, é muita coisa. Lógico que a tatuagem também tinha em várias partes do mundo, como aí os vikings também praticavam tatuagens. Também tem tatuagens lá nos japonês lá, né? Os japa também fazia tatuagem, ó, muito antigamente. Essa história aí que eu contei pra vocês aí foi basicamente aí a popularização mesmo da tatuagem, o que fez que todo mundo conhecesse a tatuagem. Mas é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí aquele like marotão para dar aquela força. Lógico, se inscreva no canal aí para ajudar o canal a crescer. Deixa aí nos comentários se você tem dúvidas, sugestões de vídeo. Deixa aí que vocês me ajudam muito fazendo isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Até a próxima e fui!